Agora, para ficar claro para vocês, né? Para ficar dinâmico, nesse quadro clínico, é um paciente de 44 anos que chegou referindo: estou procurando a senhora porque eu estou com a barriga grande. E era um paciente que foi perguntado e ele disse que tem 3 semanas que ele começou a observar que o abdômen dele começou a crescer e está com as pernas inchadas também. E nada do que ele fez melhorou ou piorou. E ele refere também um ganho de peso de 10 quilos. É um paciente que bebe, tem o etilismo desde os 16 anos. É uma garrafa de cachaça e meia por dia, que aí a gente vai calcular como 560 gramas de etanol dia. Aí eu ia perguntar de vocês, como eu vou descrever esse abdômen? Como nessa história eu já vou poder saber que ele tem ou não, vai estar certo ou não aquilo que eu falei no início para vocês, conversando com o paciente, eu tenho 70% do diagnóstico. Examinando ele, isso sobe para 90%. Então, na descrição desse abdômen, é um abdômen globoso, dá para ver, não tem o que mudar, uma cicatriz umbilical protusa. E no exame físico, quando esse paciente foi percutido o abdômen dele, já tinha um sinal do peteleco positivo, tinha propagação da onda e tinha água dentro da barriga. Provavelmente um paciente com cirrose hepática descompensado com ascite. Mas então, já olhamos a barriga do paciente, inspecionamos, auscultamos, percutimos. Aí agora nós vamos palpar o abdômen desse paciente. Essa palpação tem que ser delicada. E essa palpação você começa, como eu falei, sempre no lado contralateral que o paciente referiu a dor. Ponha seu paciente em decúbito dorsal e comece a palpação, ela se divide em palpação superficial e palpação profunda. Nessa palpação superficial, veja que nessa imagem mostra levemente a mão do examinador sobre o abdômen do paciente e você palpa os 4 quadrantes. Mas eu quero lembrar vocês, professora, eu vou palpar o quê? Eu vou pegar a sua pele. Lembra daquela imagem que tem os órgãos, provavelmente, que estão ali debaixo dessa pele, desse músculo, desse tecido adiposo? É tentando procurar alguma patologia. Mas eu quero deixar claro e lembrar a vocês que tem órgãos que, estando normais, a gente não consegue palpar. Que são a bexiga, desde que ela esteja vazia, o apêndice secal, a vesícula, flexuras do colo, intestino delgado e baço. Eles estando normais, a gente não consegue palpar. Então, vamos tentar palpar aquele que naturalmente nós palparíamos, apesar da normalidade deles. Na palpação superficial, com a mão bem delicada sobre o abdômen desse paciente, no lado contralateral que ele está referindo dor, mas a gente vai tentar fazer a palpação profunda para delimitar fígado e baço ou alguma outra massa palpável dentro desse abdômen. Quando nós temos mais de 11 técnicas tentando nos ajudar ou descrever como palpar esse abdômen, mas a mais comumente utilizada é a de Lemos Torres. Só um instantinho. É a de Lemos Torres, essa imagem, desculpem. E o paciente, ele em decúbito dorsal, você vai levantar com a sua mão esquerda a região lombar esquerda do paciente. E com a sua mão esquerda, você vai levantar a região direita do abdômen desse paciente. E com a sua mão direita, assim como está na imagem, você vai colocar mais profundamente 4 centímetros abaixo do arco costal. Está aqui o arco costal, a costela. E aí você não vai colocar a sua mão direita eminentemente abaixo do arco costais. Você põe uns 4 centímetros abaixo e começa a colocar pressão dentro da sua mão. Aqui, mais uma vez, eu digo que o link vai estar associado porque vocês vão entender melhor. Por que isso dos 4 centímetros, professora? Porque se você colocar a sua mão imediatamente abaixo dos arcos costais, você já pode estar palpando diretamente o fígado e não pega as características dele. E se você colocar olha aqui nessa imagem, colocar em cima,
E aí perde as características que nos orientarão a provável patologia do paciente. Aí você tem que pedir para que o paciente inspire, encha o peito de ar e solte, para que você, com essa inspiração, encha o pulmão de ar, o diafragma abaixe e empurre o fígado e você consiga pegar na ponta dos seus dedos e delimitando as características desse fígado. Agora, professora, eu não consigo desse jeito, eu tenho que mudar. Então, você pode ir para a cabeceira do paciente e rechaçar, tentar puxar esse fígado com as mãos, aqui como está nessa imagem. Isso é uma outra forma. Aprenda a forma que você vai se tornar mais habitual e prazerosa, não só para você, mas pensando como vai estar sendo examinado seu paciente. Agora, para que tudo isso, professora? Para que eu tenho que olhar esse fígado? São características. Você tem que me dizer, ao palpar o fígado, se esse fígado tem consistência fibroelástica, se é endurecido, se ele é doloroso ou indolor a palpação, se a superfície do fígado é lisa ou é nodular. Isso tudo nos dirão se o paciente tem um fígado normal ou se o paciente é acometido de alguma patologia crônica ou aguda. Nos facilitará o diagnóstico. Essa outra imagem mostra, essa superfície a gente consegue palpar. Quando você estiver examinando o abdômen do paciente, gastem tempo pedindo para que ele inspire e expire, sabendo que nessa inspiração esse fígado vai ser empurrado e vocês conseguirão delimitar, porque muitas vezes você pode não ter o ultrassom para lhe dizer quais são as características do fígado. E você examinando conseguirá direcionar um provável tratamento para ele. Agora, não só o fígado, como o baço é mais difícil de ser palpado, não só o baço como o rim. Nós temos posições especiais para palpar esse baço. Você vai precisar levantar a nível de hipocôndrio esquerdo para poder tentar examinar. Isso com os vídeos ficará mais claro. Mas por que isso tudo? Porque sabendo ou palpando, o baço, a grande maioria é impalpável. Nós não conseguimos palpar como palpamos mais facilmente o fígado. Mas quando nós palpamos esse baço, o que a gente quer saber? Se ele é endurecido, se ele está amolecido, se ele é doloroso, se não é doloroso, se está aumentado de tamanho e o quanto está aumentado de tamanho. Se vocês lembrarem, numa das primeiras imagens que eu coloquei aqui nos slides, é um paciente que tem um abaulamento a nível de hipocôndrio esquerdo, que é a custa do baço. Então, isso tudo vai nos direcionar o exame físico. Como eu comentei, a propedêutica, o exame físico do rim também é limitadíssima. A gente só consegue examiná-lo dentro do exame físico fazendo o teste de Giordano. Quando dá punho-percussão e esse paciente refere dor, aí seria Giordano positivo, referindo alguma patologia para esse paciente. Lembra que eu falei daquele paciente que era cuidado em asilo ou então em casa mesmo? É uma propedêutica limitadíssima para que vocês não esqueçam do Gray-Turner e nem do Cooley nem do Gray-Turner. São sinais. Agora, um outro órgão que palpável, ele não é palpável quando ele está normal, mas a vesícula biliar, quando está aumentada de tamanho ou quando tem cálculo dentro dela, nós vamos poder conseguir, dentro de sinais ao exame físico do paciente, sugerir a patologia. Quando vocês percebam que nada disso do que eu falei do exame físico, ao percutir, ao palpar, gera dor. Quando gera dor na percussão, é torrizome positivo, é abscesso hepático. Na palpação, eu não disse que nada em palpar no abdômen, seja a palpação superficial ou profunda, geraria dor. Mas na palpação, a nível de hipocôndrio direito, quando você está pedindo para o paciente inspirar e expirar, e na inspiração ele para subitamente, isso é sinal de Murphy positivo e isso nos sugere que o paciente tem uma patologia em via biliar.
E se você consegue palpar a vesícula, que eu coloquei para vocês que ela naturalmente não é palpada, e o paciente está com os olhos amarelos, está com icterícia, a gente pode pensar em neoplasia pancreática. Então, lembrem, e eu vou estar sendo redundante aqui, mas a redundância é importante para que fique claro, para que o objetivo da nossa aula seja realmente alcançado, que o exame físico com essa história vai nos facilitar o diagnóstico. Agora, dentro do... Professora, a senhora já falou de pedra na vesícula, falou de pancreatite, falou de outras patologias, mas tem uma que é muito frequente, que é a apendicite, e eu falei da cicatriz cirúrgica, que era a cicatriz de McBurner. Quando esse paciente refere que começou dor no epigastro e depois irradiou para a fossa ilíaca direita, e ele não consegue mais andar, está acompanhado de febre, não conseguiu mais ir ao banheiro, evacuar, e ele está com muita dor e você vai examinar esse abdômen, você ao comprimir o abdômen dele em fossa ilíaca direita, essa descompressão brusca chama-se sinal de Bloomberg positivo. Isso é típico de paciente com apendicite. Então vejam, essa é outra imagem do paciente com ascite, em que vocês chacoalhando deverão conseguir dizer se esse paciente tem líquido ou não dentro do abdômen. Mas voltando aqui para essa imagem, o que eu quero deixar claro para vocês é que o exame físico de um paciente que você vai avaliar, provavelmente ele é indolor se ele não tiver nenhuma patologia. Porque examinar o abdômen, todos os pacientes que cheguem até um consultório médico, até um pronto-socorro, eles deverão ser examinados. Mas se ele tem queixa clínica, procure esses sinais para te direcionar um diagnóstico. Agora, para ficar mais claro tudo isso que eu conversei com vocês, e se a redundância vai massificar na cabeça de vocês esses sinais, eu quero lembrar aqui o sinal de Murphy, que é o paciente que tem a provável patologia em loja biliar, que é aquele paciente que ao inspirar vai parar de inspirar pela dor súbita. Sinal de Courvoisier-Terrier, quando você palpa a vesícula e essa vesícula palpável provavelmente associada a alguns outros sinais, que seria icterícia, o paciente provavelmente tem uma neoplasia de pâncreas. Sinal de Giordano, punho percussão dolorosa em região lombar, típico de pielonefrite. Sinal de Torrisome, percussão dolorosa em hipocôndrio direito. E sinal de Bloomberg positivo, quando o paciente tem dor em fossa ilíaca direita, sugerindo apendicite. Sinal de Joubert, a percussão que era para ser maciça e agora é timpânica, caracterizando pneumoperitônio. Sinal de Gray-Turner e de Cullen, é um sinal que nós vamos pensar sempre em um paciente com pancreatite. Essa imagem, tem alguma outra imagem? Não, obrigada. Alguma outra imagem? Me ofereceram água, mas eu vou caminhar com vocês aqui. Então, e nessa outra imagem, olha aqui, é uma imagem que eu não quero agredir vocês com essa imagem, mas é uma imagem que você, colega médico, que está em formação, que aprenda a avaliar isso e dar o diagnóstico. E olha, você estando no interior, não, eu estando em Manaus, pedindo ajuda de São Paulo ou do fora do país, eu sei descrever esse abdômen e pedir ajuda onde eu estiver. Aqui, um abdômen globoso, extremamente globoso, cicatriz umbilical, protusa. Agora esse outro abdômen. Com a inspeção adequada de um paciente, avaliando, seja ele adulto ou seja ele criança. Isso é um abdômen de uma criança com hepatoesplenomegalia, o fígado e o baço aumentado. Seja ele adulto, seja ele criança, essa sua postura de olhar com cuidado, auscultar, percutir e palpar, querendo fazer o melhor para o paciente, você vai ter um diagnóstico correto.
gaste tempo colhendo uma boa história, gaste tempo fazendo um bom exame físico e tendo esses sinais memorizados, você chegará a um bom diagnóstico. Bom, obrigado. E aí a gente segue mais nas próximas aulas falando de quadros de abdômen agudo e das síndromes. Vai ser muito divertido. Eu espero vocês.